Olá, meus amores do TV Relacionamento. Aqui é a Márcia Imperator. Estou aqui para desejar um feliz Natal e um ano novo cheio de muita luz, alegria e amor. E muito dinheiro no bolso para todos. Beijos, tchau! Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo no programa TV Call Center pela TV Geração Z. O nosso convidado desse bloco é um profissional muito experiente e, além de grande executivo, ele também tem uma veia jornalística, o que faz com que a gama de informações seja passada de uma forma assim muito mais tranquila. Então, eu apresento para vocês Ricardo Barcelos. Ricardo, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Kenji, é um prazer estar aqui. Espero que nós possamos esclarecer aí os nossos telespectadores, né, com todas as informações pertinentes. Muito obrigado. Ótimo. Ricardo, para os internautas conhecerem um pouquinho, você fala um pouquinho da sua carreira e como que você chegou aí a executivo principal aí. Ok. Bom, eu comecei, na verdade, como profissional na área de informática, né, atuando como executivo da DataSul SA. Isso lá no Sul, Santa Catarina? Exatamente, lá em Joinville, né, trabalhei diretamente com Miguel Abuab, com Jorge Steffens, atuei diretamente com eles. Eu era jornalista do jornal A Notícia de Joinville naquela época e fui convidado para atuar na área de marketing da DataSul. Acabei fazendo o planejamento estratégico da empresa e fui transferido para São Paulo em 15 de março de 90. Quando eu cheguei aqui, foi o dia que o Collor assumiu o governo. Foi aquele dia que todo mundo, eu tinha tanto dinheiro quanto o Miguel Abuab, né? Então nós estávamos ali todos iguais, o Brasil estava ali todo mundo com 50 cruzeiros novos, né? Alguma coisa assim, alguma moeda da época, né? Isso. E fiquei na DataSul por um bom tempo, né? Durante 5 anos implementamos a área internacional da companhia, a própria PGS, que foi a distribuidora de Progress no Brasil. Depois fui para o setor de bicicletas e motocicletas, até que fui convidado por um advogado aqui de São Paulo para atuarmos em conjunto na área tributária, né, onde eu comecei a me dedicar a isso há cerca de 8 anos, né, como executivo, a princípio como um diretor comercial, um sócio nesta área comercial. Até que um desafio diferente, né? Porque era uma área que você não dominava, era isso? Era isso. Foi um desafio bastante interessante, porque, na verdade, houve uma mudança muito grande no mercado tributário brasileiro, né? Quando você sai daquele mercado tradicional de papel na década de 90, né, para o mercado informatizado hoje, com sistemas, com uma metodologia de controle muito forte por parte da Receita Federal, você muda o escopo do trabalho. Hoje o trabalho está muito mais alicerçado em sistemas, está muito mais alicerçado na questão de busca de informações constante, do que, digamos assim, em venda de teses, em venda de informações, que são, na verdade, eu considero, quando você fala de teses tributárias, um pouco de sonho, né? Nós trabalhamos muito mais no mercado que eu chamo de mercado concreto de crédito tributário. Pé no chão mesmo, né? Pé no chão, exatamente. É um mercado que exige um conhecimento de sistemas, exige um conhecimento de informática e, graças a Deus, a minha passagem como executivo pela DataSul foi uma base muito boa, porque eu lá entendi de administração, de chão de fábrica, conheci muito deste mercado e hoje eu tenho uma fluência, uma facilidade de falar com as pessoas a respeito justamente dos problemas que as empresas enfrentam nesta questão tributária. Muito legal, porque como você conheceu todos os ambientes, você já tem uma visão global.
Exatamente. Do que interfere uma coisa na outra, principalmente. E aí tem aquele princípio do jornalismo, né? As 5 perguntas. Quem, quando, onde, como e por quê, né? É verdade. Então, é verdade. Isso é fundamental para qualquer profissional. Você tem que saber o que você está fazendo e ter um diagnóstico preciso disso, né? E a área tributária brasileira, ela é extremamente complexa, né? As leis mudam muito, né, cara? Mudam. Porque, olha só, nós temos a Constituição de 88 como um grande marco, né, no período de abertura política. Depois da Constituição, nós tivemos a produção de 5 milhões de leis neste país. 5 milhões de leis. E olha que a nossa Constituição é uma Constituição bastante, eu te diria assim, ela tenta legislar a respeito de tudo, né? Na área tributária, nós tivemos mais de 400 mil publicações legais, ou seja, são 42 atualizações média dia nos últimos 25 anos. Você tem que ter uma metodologia de trabalho que te permita acompanhar tudo isso. Se você não tiver essa metodologia, não tiver sistemas, não tiver profissionais experientes, capacitados, você não consegue dar o resultado que as empresas esperam, porque o nosso trabalho é focado em resultado. Um resultado, já que nós trabalhamos totalmente ad êxito, né? Nós não temos cobrança de honorários antecipada, o nosso trabalho não exige técnicos dedicados exclusivamente, então nós não usamos recursos dos nossos clientes. Os recursos que nós usamos são nossos próprios, né? E fazemos 800 cruzamentos de informações diferentes para buscarmos para o cliente o melhor resultado de crédito líquido e certo, de oportunidade tributária, que eu diria são oportunidades baseadas em via judicial, mas são oportunidades bastante pacificadas já pela jurisprudência. Débitos, muitas empresas têm passivo oculto e não sabem. E, por último, a busca por economia futura. Quando você equaliza essa questão, você consegue que as empresas tenham uma economia futura bastante interessante. O nosso desempenho tem sido extremamente bom, porque nós conseguimos encontrar aí créditos significativos, às vezes superiores a um faturamento mensal da empresa. Entendi. Tá? Ô, Ricardo, mesmo as grandes empresas que você tem, sei lá, você contrata um diretor financeiro de renome e ele está fazendo... Mesmo assim, a equipe dele não consegue ver tudo isso daí, né? Que vocês especializaram em checar. Não consegue, porque há muita mudança, né? As empresas, na verdade, elas adotam tem que fazer uma o postura... arroz com feijão lá, né? Exatamente. No dia a dia das empresas, aquele dia a dia ele acaba se tornando maçante e acaba consumindo recursos, às vezes, para resolver problemas outros, né? E imagina o seguinte, nós vivemos num país que nós temos 92 tributos, tá certo? Quando eu falo tributos, né, eu estou falando de impostos, taxas e contribuições, tá certo? Então, 92 tributos. Agora, a projeção do governo aí para o próximo ano, né, com essa situação econômica que nós estamos vivendo, a queda de arrecadação, o governo pretende ainda criar mais alguns tributos. Então, preparem-se, porque o ano que vem talvez esse número de 92 deve chegar aumente. A 100, talvez. Não, deve chegar a uns 96, talvez 94. Entendi. Tá? Porque, na verdade, já vimos aí, né, o próprio governo, que eu considero isso uma forma até pouco profissional e demonstra um amadorismo do nosso governo de mandar para o Congresso um orçamento deficitário. É uma situação até, eu diria, maquiavélica, né, no sentido pejorativo da palavra, porque Maquiavel era um gênio, né? Mas maquiavélico no sentido pejorativo da palavra. Então, assim, o que você tem hoje? Você joga algo e diz assim, pô, eu estou devedor, eu não tenho dinheiro para arcar com os meus compromissos. Né? Seria a mesma coisa que você chegasse, ou qualquer funcionário, chegasse para o seu patrão e dissesse, olha, está aqui todas as minhas contas e não consigo pagar. Então, a partir de agora, ao invés de ganhar R$2.000, eu preciso que ele me pague 3. É isso que o governo está fazendo conosco. E é isso que ele está, que eu considero, de certa maneira, o termo é pesado, mas uma extorsão com o povo brasileiro. Tá? Ele está usando de toda a força que ele tem enquanto governo, né, para fazer com que nós tenhamos que pagar mais tributos. No ano passado,
a carga tributária brasileira chegou a 36,43%. A nossa previsão, pelos estudos que nós temos feito, é que a partir de 2016 ela chegue a 38% e em 2017 a 40% do PIB. Tá? Hoje, um trabalhador brasileiro, ele trabalha 151 dias só para pagar tributos. Nossa, absurdo. Eu gostaria de te dar até um exemplo interessante. Por favor. Né? Imagina o seguinte, uma pessoa que é CLT, que trabalha numa companhia, né, e que ganha R$6.000 por mês. Com todas as deduções que ela tem já no Olerite, esse valor cai para algo em torno de 4.600. Sim. Tá? Quando ele vai para o mercado, que ele recebe, creditado na conta dele, os 4.600, o poder de compra real deste trabalhador é de apenas R$1.400. Porque todas as coisas que ele consome também tem imposto. Também tem impostos. É. E aí ele acaba pagando. Né? Então, imagina o seguinte, você tem a ilusão que está ganhando R$6.000 e, na verdade, tem um poder de compra de R$1.400. É interessantíssimo isso porque nós, cada vez mais, eu considero isso uma ditadura tributária. O Brasil vive uma ditadura tributária. Né? E nós, lamentavelmente, parece que somos ainda personagens lá de Robin Hood, né? Onde o príncipe João, ele cada vez que precisa de dinheiro, ele aumenta os tributos. Né? Mas nós temos que sair dessa questão da ficção e passar para uma atitude mais cidadã, né? Uma atitude mais de defesa do nosso direito. E por falta de informação, isso não é de conhecimento de todos e os políticos fazem vista grossa sobre isso também. Né? Lógico, imagina o seguinte, você tem uma situação onde o governo não produz absolutamente nada, né? O governo só consome, certo. Tá certo? Quem produz é a sociedade civil, a sociedade, né, através das suas indústrias, através do seu comércio e tudo mais. O governo não tem interesse para isso. Né? O governo arrecadou no ano passado em torno de 1,7 trilhões de reais em tributos neste país. Né? Vou repetir, 1,7 trilhões de reais. É um absurdo. Se nós olharmos os últimos 5 anos, que é o que permite nós fazermos uma revisão, né, a legislação nos permite voltarmos 60 meses no tempo, você terá o quê? Você terá uma realidade onde no país foram cerca de 8 trilhões de reais de arrecadação nos últimos 5 anos. Entendi. É um absurdo o volume de dinheiro. Considero o Brasil, né, isso é a minha modesta opinião, o país mais rico do mundo. Porque se você é capaz de comprar um automóvel aqui, pagar R$100.000 num automóvel e o norte-americano paga em torno de R$40.000 pelo mesmo automóvel, na mesma categoria, com os mesmos opcionais, você é muito mais rico que os estadunidenses, né? Você é muito mais rico que os norte-americanos. Porque nós nos sujeitamos a isso, nós aceitamos essa realidade e fazemos isso. E mais, né, nós temos... e as empresas, de uma maneira geral, por incrível que pareça, com todo esse cenário, elas pagam mais imposto do que deveriam. Entendo, sim. Ô, Ricardo, na área de serviços aí, principalmente call center, tá? Sim. Tem oportunidades aí? Tem muitas oportunidades, nós temos grandes clientes nesta área, eu não posso falar o nome deles, né, por uma questão de sigilo contratual, mas recentemente nós fizemos alguns trabalhos para a rede de call centers, né, para alguns clientes nesta área e encontramos valores expressivos de crédito. Um dos casos nós encontramos em torno de 16 milhões de reais, num outro em torno de 15 milhões de reais de créditos tributários, logicamente parte judicial, parte crédito líquido e certo, que nós consideramos. Que se chama de pacificado, é isso? O judicial que nós chamamos de pacificado é aquele que nós temos grande chance de ganharmos. Né? Esse é o que nós consideramos pacificado. O líquido e certo não. O líquido e certo é aquilo que ele pode compensar já no mês seguinte, porque ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, e ele pagou a mais do que deveria. E não foi culpa do contador, nada, muitas vezes. Foi de não ter observado as leis devidamente do que seria aquilo. Né? Na verdade é o seguinte, né? O próprio sistema que nós vivemos te induz ao erro.
né? O contador, eu considero o contador uma vítima desta situação, tá? Sim. Porque o sistema é feito de uma forma onde você, contribuinte, não saiba o que está pagando e o governo saiba exatamente o que está recebendo. Porque o governo tem um sistema de informações hoje tremendo. Ele cruza todas as informações da sua empresa, todas as informações dos seus fornecedores, dos seus clientes, dos seus funcionários, a sua movimentação bancária, a sua movimentação em cartão de crédito, né? Então, agora teremos a integração dos cartórios, né? Com a Receita. Então, você imagina, tudo isso está online. Nós vivemos numa grande matrix. Né? Uma matrix, é verdade. Na grande matrix tributária, onde tudo é controlado pelo governo. Eu até brinco, né, que quando eu falo de ditadura tributária, as pessoas me falam, pô, mas ditadura mesmo? Sim, é um controle total. Você vive um controle total. O empresário hoje ele não é mais dono do seu negócio. Ele é um mero administrador, né, onde o governo é o seu sócio majoritário. Legal. Ricardo, que você teria de conselho aí para as empresas que estão nos assistindo? Para conhecer mais sobre os seus trabalhos aí dentro da consultoria jurídica. Bom, eu gostaria de me colocar à disposição, né? Nós estamos abertos para conversarmos, né? Eu sou o tipo de executivo que eu gosto de estar no campo, eu gosto de conversar com as pessoas. Mas que tamanho de empresa assim que seria interessante? Nós temos volume ou pela quantidade de nós temos posições, por exemplo? Nós temos um foco, Kenji, que inicia-se em 20 milhões de faturamento anual. Anual, tá? ok. 20 milhões de faturamento anual e preferencialmente empresas que estejam no lucro real. Não impede de nós fazermos trabalho para o lucro presumido, tá? Porque no setor de serviços nós temos a incidência básica de 6 tributos, tá? Certo. Então o IR, a contribuição social sobre o lucro, o PIS, a COFINS, o ISS e o INSS. Tá certo? Perfeito. O mercado de call center tem muita oportunidade porque tem muitos funcionários. Nesta área previdenciária há uma enorme oportunidade. Né? O volume de profissionais afinal de contas, o call center talvez seja o segundo ou o primeiro maior empregador do Brasil nesse momento, né? Na área de serviços. Né? Então, você tem um volume muito importante de pessoas. E se imagina, nós podemos imaginar o seguinte, se uma empresa paga hoje 36,34% de tributo, as pessoas físicas, né, e as empresas somadas, no caso de funcionários CLT, nós temos uma carga tributária que começa em 63% e vai a 119%, dependendo do salário do profissional, dependendo dos benefícios, dependendo de uma série de fatores. Tá ótimo. Ricardo, você quer deixar seus contatos? Bom, eu tenho enorme prazer, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deu, né? E eu gostaria de deixar o meu celular, que é o 99389-1008, e o meu e-mail, que é ricardo.barcelos, Barcelos com 2 L's, @cpeagle.com.br. Eu tenho certeza que nós teremos muitas oportunidades, o mercado de call center tem grandes oportunidades de crédito tributário aí e nós estamos à disposição. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Internautas, nós então finalizamos com os agradecimentos ao Ricardo Barcelos, né? Também a Gisele Fernandes, que nos trouxe a indicação. Né? Terminamos aqui o programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.